a terra, todos os céus e mares, sol entardecer. É o Deus que tudo fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que é dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vistas, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas se transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitórias. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que saudades, né? É bom podermos nos ver, mesmo que virtualmente, né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de se ver online, de participar, mesmo que virtualmente, da nossa comunidade, né? E mais importante ainda é que a gente tenha a disponibilidade, né? E também o privilégio de participarmos juntos espiritualmente, né, como igreja. Isso é muito bom. Vamos agora estar apresentando os motivos de oração desse dia. Eu gostaria, antes de ler Tiago 5,16, eu vou usar a versão na linguagem de hoje, tá? A nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém? A Maria Antônia Castro pede oração pela Dona Maria e Valdemir, pois os dois estão com a Covid-19. E o Leandro Castro pede por Inácia, que irá fazer mais uma sessão de quimioterapia na segunda-feira. Até aqui o Senhor tem guardado, graças a Deus, né? O Alexandre Almeida, que é nosso querido Ale, ele pede oração para que Deus ajude todas as pessoas que estão sendo afetadas direta ou indiretamente por perdas familiares, contágio e perda de renda, para que tenham conforto e o consolo do Espírito Santo e que a Igreja de Cristo seja a bênção na vida dessas pessoas, levando esperança e paz ao invés de medo e preocupações desnecessárias, né? A Sônia e o Curtinites agradecem a Deus que, mesmo ansiosos nesse tempo de pandemia, Ele tem colocado paz em nossos corações e pedem oração para aqueles irmãos e amigos que estão passando por essa doença terrível,
né? E deixam o versículo 3 de Isaías 26, que diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. A Josiane Alves quer agradecer a Deus por todas as bênçãos e por estar nos guardando e livrando dessa Covid-19. Pede também para que continue orando pela saúde da tia Iris, que vai fazer alguns exames, e também para que olhem pela sua família. O Laércio Barbosa continua pedindo pela família dele e por um colega na empresa, que se chama Fábio. Que Deus acalme seu coração e em especial também pela vida do Igor. A Tânia Zocolan pede pela dona Alzira, mãe do cunhado. Ela está internada aguardando uma cirurgia, pois teve uma fratura no fêmur. A Eliana Fichernes pede pela saúde da família dela e também de toda a família IBVA. E que o Senhor continue a cuidar do Mário, o marido da Silene, que está no leito da UTI. A Cleusa Alves quer agradecer a Deus pela melhora da dor de cabeça, pois no último sábado, dia 17, ela estava no hospital tomando soro, porque tinha amanhecido com fortes dores de cabeça. E agora já se sente bem melhor. Agradece também pela família, que estão todos bem, e também pela família IBVA. A Severina Fernandes gostaria de pedir oração pela família dela e também pela Silvana Gomes, que continua na UTI em estado grave, porém estável. A Elisa Artuso agradece ao Senhor pela proteção à família dela e que Ele esteja sempre abençoando aqueles que estão nos hospitais, sofrendo, e as suas famílias que esperam a cura dos mesmos. Que Jesus tenha misericórdia. A Josélia Sátiro pede oração para que Deus abençoe todas as famílias brasileiras e que nos dê renovo espiritual a cada dia. Amém. É isso aí, minha irmã. A Solange Martim agradece pela melhora do cunhado Adalto Sanches, que teve alta do hospital na última quinta-feira, e ela é muito grata pelas orações que movem o coração de Deus. Amém. A Patrícia Mantuani, ela só quer agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por ela e pela família, e também porque ela e o Levi estão completando agora 22 anos de casados. Parabéns, né? Deus abençoe. Nós louvamos a Deus pela união de vocês. E o Arthur Nogueira pede por uma viagem que fará nesta próxima segunda-feira. Amém? Vamos orar então, queridos. Como nós já lemos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente cada um em sua casa, em sua residência, mas sabemos que o Senhor é o Deus que está presente com cada um de nós em qualquer momento e em todo o tempo. Nós sentimos a sua presença em nossas vidas. Nós aqui viemos, meu Pai, humildemente te pedir, pela sua infinita bondade e misericórdia, para que ouça o nosso clamor, meu Pai, referente a cada pessoa que veio, através de seus pedidos, solicitar a Ti, meu Pai. Seja cura, seja libertação, seja a calma, seja a providência. O Senhor sabe de todas as situações, meu Pai, que o Senhor possa estar atuando de acordo com o seu poder, com a sua infinita bondade e misericórdia em cada caso, meu Pai. Nós te damos graças também porque o Senhor tem feito grandes coisas. E assim são os agradecimentos, meu Pai, porque apesar de tantos pedidos por causa da enfermidade, apesar de tantos momentos difíceis, o Senhor tem se feito presente e o Senhor tem nos deixado feito entender que o Senhor está conosco, que sua paz, meu Pai, essa que excede todo entendimento, está sim reinando em nossos corações. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Te louvamos por a vida daqueles que estão já recuperados dessa doença, meu Pai. Te pedimos também para que tenha misericórdia dos profissionais de saúde, dos nossos governantes também. O Senhor conhece a situação, meu Pai, e só o Senhor pode dar a solução. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, confiamos na Tua infinita bondade e misericórdia. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, queridos. Fiquem na paz. Um abraço a todos. Deus abençoe.
graça e a paz do Senhor Jesus. Desejo a todos boa noite e quero que você abra sua Bíblia em Gálatas 5:22. Quero ler com você um pequeno trecho e depois iremos passear um pouco na Bíblia e iremos para Hebreus. Então já deixe um dedinho aqui em Gálatas e depois estaremos caminhando para Hebreus, tudo bem? Então Gálatas 5:22, o texto base, né, que estamos trabalhando aqui nessa série de estudos sobre verdadeiramente humanos, diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Agora abra comigo em Hebreus 3, a partir do versículo 7. Diz assim: por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Irmãos, cuide para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a fé que nele depositamos no início. Feche seus olhos, vamos orar. Grandioso e eterno Deus, te agradecemos e te louvamos, ó Pai querido, porque encontramos em Ti, ó Pai, encontramos no poder do Espírito Santo força, esperança e fé para caminhar e confiar em Ti, ó Pai. Te agradecemos por esse dom, por esta graça concedida, por este presente maravilhoso e te pedimos que o Senhor nos dê mais e nos abençoe mais nessa noite, nos gerando entendimento, nos dando compreensão para entendermos melhor este texto da Tua Palavra. É o que te pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. David Hume, ele foi um filósofo escocês, ensaísta, que estudou muito a respeito de uma técnica filosófica chamada empirismo, né? Essa técnica acabou sendo difundida na ciência também, né? O movimento empirista, né? Ele não se autodenominou ateu, mas ele sistematizou uma boa parte desse conceito do ateísmo para aplicação. E o ponto que realmente ele desenvolveu, que solidificou muito o seu conceito, a sua base, é o seguinte, que neste mundo não existe estabilidade. No nosso mundo não existe algo estável, mas existe o caráter do estabilizador. É o caráter do estabilizador que garante a esse mundo estabilidade. Não são os fenômenos naturais que garantem uma estabilidade nesse mundo, mas é o caráter do estabilizador que garante essa realidade. Eu fiquei lendo esse conceito, nessa tese desse filósofo, e fiquei rindo, falei, poxa vida, que homem de pouca fé, né? Como assim, né? Esse mundo não tem estabilidade, a gente vê o sol nascendo todos os dias, a gente vê a água, né? Mas depois eu comecei a pensar um pouco mais e comecei a entender o ponto-chave. David Hume, ele está falando de um povo que realmente é muito parecido com esse conceito. Israel. Israel havia parado de acreditar no caráter do estabilizador. Ou, em outras palavras, Israel havia parado de acreditar no caráter de Deus. E talvez você fique surpreso, né, com tantos discursos, né, que a gente tem enxergado hoje, nesse momento, né, de pandemia mesmo, né, ou mesmo antes da pandemia, nesse incentivo que é lançado para você e para mim trabalhar. Né?
A gente é desafiado a fazer horas extras e mais horas extras no expediente. Somos chamados a abrir então um nosso computador e ficar respondendo e-mail sem parar. Hoje, cada vez mais, não temos mais um limite, a gente não se controla. Eu fico vendo hoje a minha esposa nessa realidade e hoje ela não tem mais um limite, ela tem que responder mensagem no celular de pais, porque ela é professora, ela tem que ficar acordando cedo para preparar a aula. Então, cada vez mais há um incentivo e até um excesso no expediente do trabalho. Saímos mais cedo de casa, né, para adiantar alguns relatórios, ou mesmo sair na frente com alguma informação. Estamos sempre antenados nos noticiários. A gente gosta, né, de ficar pesquisando, de trabalhar, porque afinal o trabalho, né, ele dignifica o homem. O trabalho, ele dá um caráter de responsabilidade para você homem e você mulher. E se for intenso ainda nesse trabalho, você se torna então mais digno ainda. A gente não resiste, talvez, até aqueles tempos de descanso. A gente está parado um pouquinho no sábado à tarde, e aí em seguida a gente abre aqui o WhatsApp, começa a ver as notícias do grupo, o que está acontecendo, a gente começa a olhar os relatórios do e-mail, e a gente pensa até em adiantar alguma planilha. Então, cada vez mais, e nessa realidade de home office, a gente acaba ficando mais imersos ainda, né, a essa realidade profissional. E cada vez mais trabalhamos, cada vez mais pensamos em trabalhar. E tudo isso trabalhamos para quê? Para conquistar coisas que as propagandas nos mostram. Coisas que dizem que nós merecemos ter, aqueles brinquedos, aqueles estojos, aquela bolsa nova, aquele sapato bonito, né? Eu lembro de uma frase do filme Clube da Luta, que ele fala o seguinte, né? Um dos personagens afirma que os anúncios da TV nos fazem trabalhar em empregos que odiamos, para comprar coisas que não precisamos, para agradar gente que não nos faz bem. E é muito realmente parecido com essa realidade que a gente está vivendo hoje, né? E esse ponto de trabalho excessivo, do workaholic, do home office que não tem mais limite, desse trabalho que a gente não tem mais como controlar, deixa Deus chateado, sabia? Deus fica chateado quando vê você trabalhando muito. E o ponto-chave que eu quero deixar nesse sermão é porque cremos em Deus, confiamos em Deus, não precisamos trabalhar no tempo do descanso. Mas a gente pode trabalhar descansando e pode descansar trabalhando. O autor de Hebreus nos alerta da consequência daquele que trabalha em excesso. O povo que ele se refere nessa passagem são aqueles que se rebelaram contra a liderança de Moisés, no texto que lemos aqui em Hebreus, né? E, consequentemente, contra Deus no deserto após a saída do Egito. Segundo o próprio autor de Hebreus, o próprio Espírito Santo diz: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como as antigas mulheres e homens que se rebelaram. Observe que o ponto que a gente está lendo aqui é: não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. O ponto que a gente realmente quer falar nessa noite, que eu quero realmente deixar muito claro para você nessa noite, é que um coração incrédulo, um coração perverso, é um coração que perdeu a fé e a confiança, a fidelidade em Deus. Um coração perverso não é um coração que é malvado, nesse conceito bíblico, nesse contexto que nós lemos. Não é um coração que deseja realizar torturas ou maldade para com o seu próximo. É um coração que se autossatisfaz, um coração que é autossuficiente, um coração que não precisa de Deus. É um coração infiel aos propósitos de Deus. Porque se cremos que Deus, ele é o autor da vida, criador, consumador da nossa fé, aquele que rege, que é soberano sobre todo mundo, nós devemos
confiar em Deus e ter essa nossa fidelidade, ou em outras palavras, né, uma fé em Deus, é confiar que Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Então devemos entregar a Ele toda a nossa vida. Perceba que um coração que trabalha excessivamente, sem fé em Deus, que não confia no estabilizador desse mundo, ele não descansa. E é repleto de tormento devido ao trabalho árduo. Ele é cheio de compulsão para o trabalho. Ele está sempre atarefado. Ele está sempre vivendo um labor excessivo. Ele está num descontrole emocional constantemente. Está sempre cansado, está sempre esgotado. É um workaholic, né? Como é a palavra da moda que a gente enxerga agora. E esse descontrole é abominável para Deus. Esse descontrole é uma característica daqueles que não confiam em Deus, que não vivem uma verdadeira fidelidade com Deus. E nessa noite, eu quero falar com vocês sobre 3 motivos porque Deus não permite que esses indivíduos entrem no descanso. 3 motivos que explicam por que Deus não permite que pessoas que não têm essa fidelidade em Deus não entram no seu descanso. Bom, o primeiro motivo que eu quero falar com você nessa noite, que o texto aponta, é que essas pessoas endureceram o seu coração. O endurecimento do coração é uma metáfora, né? É uma palavra que o autor de Hebreus aqui escreveu de uma pessoa que é completamente obstinada e teimosa. A liderança que foi instituída por Moisés foi declarada e dada por Deus naquele período no deserto. Se você se recorda bem da história do Êxodo, né? Você vai se recordar que Moisés foi instituído por Deus como líder. Mas, naquele tempo, homens e mulheres que não confiavam na liderança instituída por Deus, não se submetiam, não eram maleáveis, não tinham diálogo, eram obstinados, eram teimosos, as ordens eram desrespeitadas, e essa rebelião foi instaurada naquele tempo. E havia então um cansaço e um desgaste para Moisés e Arão. Israel então se rebelara porque achava-se capaz de assumir a responsabilidade por uma nação. Observava um líder e falava assim: esse líder não sabe liderar, esse líder não é bom o suficiente, precisamos tomar o controle. E isso aí é uma consequência de um coração que está endurecido, um coração obstinado, que não confia em Deus, que não tem uma fidelidade em Deus. E a partir disso, então, eles começaram a tomar das mãos a autoridade de um líder nomeado por Deus. Israel cria que as suas decisões elas seriam melhores. E quando nos tornamos também obstinados por algo, e a nossa teimosia se torna a nossa essência, acabamos ferindo a vontade de Deus em 2 pontos. O primeiro ponto que a gente fere a vontade de Deus é quando a gente dificulta a ação da liderança instituída por Deus. Em Hebreus 13:17 diz o seguinte: obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, nós dificultamos a ação da liderança instituída por Deus. E 2, perdemos o caráter de Jesus em nós, a saber, a humildade e a servidão. Eu quero te lembrar que em João 13:10, a gente tem aquela famosa passagem onde Cristo lavou os pés dos discípulos. E quando Cristo ele lava os pés dos discípulos, ele mostra algo extremamente maravilhoso e profundo. O primeiro ponto é que não devemos fazer amigos para nossa serventia, mas que devemos ser amigos para que possamos ser útil para servir. Eu vou repetir para você. Nós não devemos fazer amigos para nos servirem, para a nossa serventia, mas devemos ser amigos para que possamos ser útil para servir. Ou, em outras palavras, Jesus está invertendo a nossa lógica de relação, porque nós com um coração egoísta, um coração obstinado, um coração que só pensa em nosso eu, não quer realmente encontrar pessoas que sejam realmente
inúteis, entende? Mas nós só conseguimos ser amigos de pessoas que nos servem. E Jesus diz que só consegue ser amigo de pessoas a quem ele pode servir. Observe que esse praticamente é o caráter que você e eu devemos ter de Jesus em nossas vidas. Um caráter de humildade, um caráter de servidão. 2. Por que realmente esses homens, essas mulheres não entraram no descanso de Deus? Porque eles tentaram a Deus. Tentar alguém é apurar sua quantidade de bondade. É medir a sua paciência ou como ela vai se comportar diante de algum fato. É pôr à prova os sentimentos, as virtudes, o caráter de alguém com astúcia, com malícia. Sabe quando aquela pessoa ela fica te provocando no trabalho, ou aquela sua vizinha que fica te provocando, aí você explode. Aí a pessoa fala para você, mas você não é crente? Isso é o tentar, sabe? Aquela coisa que realmente acontece também com você e comigo. E aqui no versículo 9 do capítulo 3 de Hebreus, olha só o que ele diz: apesar de terem visto seus feitos durante 40 anos, o seu coração sempre se desviou de mim. Olha que interessante, meu irmão. Aqueles homens e aquelas mulheres observaram muitos milagres de Deus. Eles viram o mar se abrir, eles viram o maná cair do céu, eles viram as codornizes, eles viram aquela proteção que foi realmente dada por Deus, eles viram as pragas do Egito, eles viram o poder de Deus. Porém, eles não confiavam em Deus. Havia uma falta de fé tremenda naquele lugar. E a falta de fé acaba se tornando um ponto-chave que mostra por que pessoas não entram no descanso de Deus. Logo, ser verdadeiramente humano é confiar em Deus, é crer que realmente Ele é capaz de te abençoar. E por isso que nós descansamos em Deus, e por isso que nos tornamos verdadeiramente humanos. É diferente desse povo que realmente passou por essas tribulações do deserto. E é muito interessante, né? Tantos milagres que vemos na nossa vida, tantos milagres que cercam realmente nossos familiares, nossos vizinhos, a nossa comunidade como igreja, tantos milagres que vemos agora nesse momento, e mesmo assim ainda temos uma desconfiança no estabilizador deste mundo. Nós não confiamos em algumas coisas, e isso que é uma falta de fé, meu irmão e minha irmã. Eu me lembro de uma história bem engraçada, né? Que conta que um estagiário estava procurando uma vaga no estacionamento porque ele estava indo para uma entrevista de emprego. E aí ele estava procurando e o horário da entrevista estava dando, né? E ele não encontrava uma vaga para estacionar o carro. Quando ele falou assim, fechou os olhos, parou o carro e falou: Senhor meu Deus, por favor, se o Senhor me der essa vaga para o estacionamento, eu irei dedicar todo o meu primeiro salário para te abençoar na minha igreja. Daqui a pouco ele abriu o olho e viu um carro saindo assim, ó, deixando uma vaga. Ele falou: senhor, não precisa mais não, porque eu já achei uma vaga aqui, não vou querer mais isso. Não. A gente fica brincando com Deus, meu irmão e minha irmã. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Israel viu todos os sinais e todas as maravilhas da presença do Deus vivo. E mesmo assim não foi o suficiente. Questionou se Deus era tão digno de ser anunciado e se sua atitude, e essa atitude na verdade, né, provocou a Deus. Terceiro e último ponto que eu quero falar aqui nessa noite, que realmente prova porque a falta de fé não nos deixa garantido o descanso de Deus. A idolatria. Sem a proteção e a forte mão divina, o destino de Israel foi assumir caminhos errados. Consequentemente, o seu cansaço, suas forças que antes estavam sendo economizadas, né, amparadas por Deus, foram se consumindo. O oposto da fé, meu irmão, não é incredulidade. O oposto da fé não é incredulidade. O oposto da fé é a idolatria. Por quê? Porque
O ser humano, ele não consegue ser um ser incrédulo. Nós precisamos adorar algo. João Calvino já dizia já nas suas Institutas que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tire Deus da equação e nós estaremos adorando um Deus qualquer, um Deus com D minúsculo. Tire Deus da equação e estaremos adorando qualquer divindade que você vai colocar no seu coração. Qualquer bezerro de ouro que caiba dentro do seu coração. E esses homens, então, eles começaram a idolatrar as suas forças de trabalho. Começaram a confiar em si próprio. Começaram a confiar nas suas qualidades, nos seus afazeres, no que eles eram capazes, nas suas aptidões. Idólatras. Esqueceram que tudo isso foi dado por Deus. E é por isso que é um problema. A consequência da idolatria é a perdição. No clássico de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, Alice pergunta para o gato na árvore: que caminho eu devo tomar? E o gato responde: para onde você quer ir? E ela fala: eu não sei. E ele afirma: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E da mesma forma, Israel seguiu então qualquer caminho, porque haviam se afastado de Deus. Quando não há Deus na equação, na sua vida, quando não existe a fé em Deus e a confiança em Deus, nós caminhamos perdidos, desvairados, nos desencontramos, nos angustiamos, nos perdemos e acabamos ficando perdidos. E esse é o maior problema que encontramos em Israel. Esse é o maior problema que vemos em tantos homens e mulheres que vivem hoje esse mundo. Esse é o maior problema que encontramos em pessoas que realmente acabam se deformando e se perdendo na nossa realidade. Para sermos verdadeiramente humanos, precisamos confiar em Deus e ter fé nele. Devemos confiar no caráter dele, porque ele é o estabilizador deste mundo. Devemos ter fé que ele é Senhor e vai cumprir com maravilhas tudo que ele projetou para a sua vida e para a minha vida. Devemos acreditar em Deus e confiar nele. O problema de Israel, que ocasionou todo esse processo de declínio e de queda, foi o endurecimento do coração, o tentar a Deus e a idolatria. Tudo começa com o coração. Lembre-se disso. Quando nós endurecemos o nosso coração e ficamos com um coração perverso, um coração de perversidade, é um coração altivo, é um coração cheio de arrogância, é um coração prepotente, é um coração que acredita que é capaz, é um coração que acredita que pode fazer, é um coração que diz: deixa comigo que eu faço. Quando nós começamos a ter esse coração endurecido, esse coração perverso, como aqui o autor de Hebreus diz, nós começamos então a provocar a Deus, porque esquecemos das boas obras que Deus fez para nós. Nos esquecemos das bem-aventuranças, nos esquecemos das bênçãos, dos milagres que chegou na minha vida e na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua vizinhança, na nossa comunidade de fé. Esquecemos que Deus está e sempre esteve no controle. Quando nós temos um coração altivo, nós tentamos a Deus porque nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. E quando nós começamos a reclamar, esquecemos quem é Deus de fato na nossa vida. Começamos a idolatrar tudo. Começamos a idolatrar a nossa empresa, começamos a idolatrar os nossos bens, começamos a idolatrar erroneamente a nossa família, colocamos ela num altar demais e achamos que Ele é o nosso Deus. Devemos sempre nos lembrar que Deus, ele estabelece uma regra. Primeiro Deus, depois a nossa família, depois o nosso emprego, depois os nossos afazeres. Deus em primeiro lugar sempre. E é tendo fé nele que nós conseguiremos ser verdadeiramente humanos. Fé ou fidelidade demonstra
que nós confiamos nele verdadeiramente. E aqui eu tenho talvez algumas perguntas que tiro dessa passagem, que realmente te provoca e me provoca. A primeira pergunta que eu faço para você, que está agora me ouvindo e que realmente se sentiu tocado por essa mensagem, é: por que será que escolhemos nos rebelar ao invés de sermos obedientes à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Será que nós estamos esquecendo do que Deus já fez em nossas vidas? 2. Por que nos esquecemos tão rapidamente dos milagres que o Deus bondoso tem feito constantemente em nossas vidas? Se você agora olhar para o seu lar, você vai ver o quão generoso Deus é com você. Se você olhar para a sua vida, você vai ver com quão Deus ele tem sido bom com você. Olhe para a sua família e veja o quão abençoada ela é. Deus ele tem sido misericordioso e tem nos abençoado, nos fortalecido nesse tempo. Nós estamos agora remotamente conversando, mas sabemos que essa tecnologia e esses recursos é graça de Deus, meu irmão e minha irmã. É bênção de Deus. E 3, por que idolatramos nossas forças e nosso trabalho e não acreditamos mais que Deus ainda continua trabalhando por nós dia e noite para que possamos vencer? Lembre-se disso. Quando nós tiramos Deus como centro da nossa vida, nós começamos a adorar qualquer coisa. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu tenho lido um livro bem interessante do James K. Smith, que ele fala que você é aquilo que ama. O que você tem amado na sua vida? O que você tem amado de uma maneira desmedida? E eu oro a Deus e peço a Ele que esse seu amor seja dele somente. Ame a Deus. Porque quando você amar a Deus plenamente, você terá então capacidade e sobriedade para amar a sua família de maneira sóbria. Você terá capacidade e sobriedade para amar o seu trabalho de maneira sóbria. Você terá capacidade e também a sobriedade para amar todos os seus gostos particulares, os seus hobbies particulares, de maneira sóbria. Quando nós temos Deus no centro da nossa vida, nós vivemos um verdadeiro equilíbrio. Voltamos ao ponto zero e nos equilibramos para viver uma vida saudável. Ou, em outras palavras, nos tornamos verdadeiramente humanos. Nós devemos confiar no caráter do estabilizador. É a palavra que realmente aquele filósofo que eu citei no começo da mensagem, do David Hume, ele afirma, que o que realmente estrutura esse mundo é que existe um estabilizador. E esse estabilizador é Deus na nossa vida. Deus ele estabiliza tudo. Ele estabiliza a nossa saúde, Ele estabiliza nosso emprego, Ele estabiliza a nossa vida emocional, Ele estabiliza tudo. Basta você confiar. Não importa o que esteja acontecendo nessa realidade que você está vivendo, Deus ele é o estabilizador de tudo e todos. E aqui eu leio mais para frente no versículo de Hebreus, que ele afirma algo muito interessante. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, que este coração perverso não volte no seu coração, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes, com fé, até o fim, e confiantes que nele depositamos no início. Eu me lembro de uma música que canta algo muito parecido, muito belo, que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós devemos confiar, meu Deus, meu amigo e minha irmã, em Deus, porque Ele é que nos garante a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vitalidade. É somente Deus que garante em nossas vidas tudo isso. Creia e confie em Deus. Creia e confie em Deus. Porque Ele, de fato, é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e minha irmã.
Feche seus olhos, vamos estar então orando e encerrando essa mensagem, essa conversa que tivemos aqui à luz da palavra de Deus. Grandioso e eterno Pai, queremos te agradecer e queremos te louvar, ó Pai, porque sabemos que é somente em Ti que teremos, de uma maneira saudável e sóbria, a correta e verdadeira forma de adorar e de amar a nossa família. É somente em Ti que encontraremos uma maneira sóbria de amar e respeitar os nossos afazeres, como o nosso trabalho, os nossos hobbies, os nossos amigos. É somente em Ti que estaremos então de fato preparados e sendo verdadeiramente humanos para amar e respeitar a todos, como o Senhor assim nos ordenou. Te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, ó Pai querido, por essas vidas que está agora aqui me acompanhando. Te agradecemos por todos aqueles que estarão assistindo essa mensagem no futuro, independente do tempo e do espaço. Te agradecemos, ó Pai, e te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é aquele que nos fornece e nos concede a palavra, porque só Tu és a palavra. Te agradecemos por tudo nesse momento e te pedimos que o Senhor nos revista com poder, nos revista com autoridade e nos revista com fé, para que continuemos confiando em Ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um beijo no coração. Assim meu Cristo vive em mim. Deus quer alguém que ame trabalhar, em quem também se possa confiar. Alguém de fé que fique em pé, bem firme, quando lá fora sopra o vendaval. Deus quer um homem firme na direção, que diga sim e saiba dizer não. Alguém que viva só em retidão. Deus quer um homem que ande em sua luz. Deus quer alguém que seja salvo.